Olá pessoal, tudo bem? Hoje estreamos o quadro Papo de Especialista, uma série de entrevistas sobre os mais diversos temas dentro da fonoaudiologia. Nesse primeiro encontro, abordamos um tema muito interessante, o zumbido. Para falar sobre esse assunto, contamos com a presença da fonoaudióloga de Belo Horizonte, Nájila Bugle. Nájila é graduada pela Universidade Federal de Minas Gerais, especialista em audiologia pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia, mestre e doutoranda em Ciências Fonoaudiológicas, Fellow em Implante Coclear do Hospital das Clínicas da UFMG e Member of International Guild of Auditory Processing Specialists. Bom dia, Nájila. Bom dia, Jorge. É para mim um grande prazer poder falar com você de um dos temas que para mim mais gosto da audiologia. Sobretudo por causa, na realidade, do mistério que é o zumbido. Então ainda temos muito para aprender, muito para pesquisar. Eu acho que você é uma fonoaudióloga, uma excelente profissional e pode aportar muito ao conhecimento do zumbido. Eu Jorge, gostaria eu de te falar... agradeço o convite, tá? Muito obrigada mais uma vez, né? E eu compartilho com você dessa vontade de cada vez mais estudar o zumbido, porque de fato é um grande desafio, né? Com certeza, eu que agradeço a você a oportunidade que eu tenho agora para aprender mais um pouco do zumbido. Eu gostaria de falar com você de uma coisa, porque eu acho que é um conceito que muitas pessoas que são pacientes do audiologista por causa do zumbido não têm consciência que, na realidade, o zumbido não é uma doença, é um sintoma. Isso. Sim, o zumbido ele é um sintoma realmente, né? É um sintoma de que alguma coisa de errado está acontecendo, né? Em especial o sistema auditivo. Mas sim, o zumbido não é uma doença. O zumbido ele é um sintoma. E isso tem que ser deixado muito claro para os pacientes, né? Porque eles sempre pensam, eles por muitas vezes pensam que o zumbido é realmente uma doença muito grave. E como o som ele é perceptível só para ele, né? Só para o paciente geralmente, é como se realmente ele ficasse mais aflito, porque ele não pode compartilhar com o outro, né? Olha, veja o que eu estou tendo, não consegue. Então, isso é mais motivo de aflição, mas a gente deixar claro que é um sintoma já ajuda bastante, principalmente nesse processo terapêutico dele. Muito bem, Nájila. Mas uma coisa que eu achei muito curiosa é o fato que muitas pessoas têm a doença do zumbido, mas a proporção de pessoas que procuram ajuda é muito baixa na realidade. Por que isto acontece? Sim, ela é muito baixa, mas olha como as coisas são. Quando a gente pensa na procura nos consultórios médicos, né, de pacientes que procuram a ajuda por conta do zumbido, é uma porcentagem muito alta dentro do consultório médico, sabe? Então, assim, muitos pacientes procuram ajuda, né? Uma das principais queixas que o paciente chega para realizar um exame auditivo, por exemplo, é o zumbido, né? Só que ainda representa uma amostra pequena, é em torno assim de 10% das pessoas que têm zumbido é que procuram ajuda, né? Então, se a gente pensar assim, nós profissionais, quando a gente vai atender esses pacientes, a gente fala, nossa, o consultório está bem cheio de paciente que está com queixa de zumbido, mas eles são uma amostra pequena, representa aproximadamente 10% das pessoas que têm queixa de zumbido, né? Então, se a gente parar para pensar, é pouco, né? Não são todas as pessoas, né? São poucas as pessoas. Mas eu acredito que essa amostra, ela é baixa, sim, porque, na verdade, muitas pessoas têm o zumbido e ignoram o zumbido, né? Então fala, eu tive esse zumbido, por exemplo, pós-show, né? Mas depois passou, né? E outras, porque muitas vezes não chegam até a gente, procuram outros profissionais e acaba que a gente também não tem acesso a isso. Então, o paciente, ele vai
por exemplo, procurar um neuro, procurar um cardiologista, para ver se está tudo bem, do porquê daquele zumbido, né? Mas dentro do consultório fonoaudiológico, do consultório médico otorrinolaringologista, a gente recebe aproximadamente 10% mesmo desses pacientes. É pouco, né, Jorge? É muito pouco, mas eu pensava uma coisa, Nájila. Pode isto acontecer por causa de que as pessoas não são conscientes que ele é um sintoma? Porque se é uma doença para mim, eu acostumo a conviver com ele, não vou fazer mais caso. Mas o que acontece? Se eu tenho a certeza que é um sintoma de outra doença, eu procuraria ajuda. Sim, talvez pela falta de conhecimento mesmo disso, a procura seja baixa. Também, eu acredito que também seja uma opção. Eu também observei uma coisa. Não é uma doença ou uma afetação que somente acontece nas pessoas adultas. As crianças também têm zumbido. Tem zumbi das crianças e tem zumbi dos adolescentes. Inclusive, vários estudos mostram que as crianças e os adolescentes, eles podem perceber mais o zumbido até mais do que os adultos idosos, né? Então, por exemplo, a criança, ela escuta o zumbido, mas imagina, ela nem faz ideia do que é o zumbido. Então, ela pode não relatar, né? Não relatar o que é o zumbido. E nós, enquanto profissionais, né, a gente talvez erre um pouco no sentido de não inserir numa anamnese, por exemplo, se a criança se ela sente um apitinho no ouvido, né, talvez não denominando como zumbido, porque ela pode não saber o que é, mas tentar desvendar, assim, se ela já teve esse zumbido alguma vez, né. Então, tem vários estudos que mostram, assim, crianças a partir de 5 anos que já perceberam o zumbido, né, de 5 até 17 anos, tem inúmeros estudos que mostram que realmente o zumbido em algum momento já afetou essas crianças e esses adolescentes em algum momento, sabe? E a gente precisa investigar isso, mas a gente tem a ideia errada de que o zumbido ele vai afetar só adulto e idoso, porque esse público é o que aparece no nosso consultório também, né? Mas muitas vezes porque as crianças também não sabem, né? Como eu disse, o que é esse zumbido, explicar bem o que é o zumbido, e os adolescentes, por sua vez, percebem, mas não dão importância, né? Muito interessante. Vamos falar mais para frente outra vez do zumbido nas crianças. Mas eu gostaria de falar agora de uma coisa. O zumbido se apresenta de muitas formas diferentes. Então, sim. Pode ter muitas causas diferentes também, origem do zumbido? Eu acredito que seja essa a maior dificuldade do zumbido. Porque o zumbido, ele é multifatorial. Então, a gente tem diversas causas que podem afetar isso, né? Então, a gente conseguir controlar todas é algo realmente muito difícil, né? Então, eu posso ter, por exemplo, um indivíduo que tem diabetes, que tem hipertensão, que fez uso em algum momento de algum medicamento ototóxico, que está exposto ao ruído. Isso tudo no mesmo indivíduo. Então, o mesmo indivíduo pode ter vários desses fatores, né? E com isso, é difícil nas pesquisas, por exemplo, a gente conseguir não ter nenhum tipo de viés, né? Porque eu posso controlar diversas variáveis, mas pode ser que alguma delas não seja controlada e pode estar interferindo, por exemplo, no meu estudo, na minha pesquisa. Por isso que estudo com zumbido eu acho que é tão difícil e tão desafiador. Com certeza. Então, se temos muitas causas, na realidade, vai precisar todas as vezes de uma abordagem multifatorial, multidisciplinar. Sempre, sim. Sim, é muito difícil a gente pensar que um profissional só pode trabalhar com um paciente que tem zumbido, uma vez que a gente tem múltiplas causas, né? Então, por exemplo, a gente pode citar os zumbidos de origem muscular, né? Então, a gente tem os nossos colegas fisioterapeutas que trabalham muito bem essa questão muscular. A gente tem, por exemplo, os dentistas, quando o paciente tem
uma alteração de ATM, por exemplo, né? Quando o paciente trata, o zumbido dele pode sumir, né? Então a gente precisa, na verdade, conhecer o zumbido e saber se nós somos o profissional, se a gente receber esse paciente, se nós somos o profissional adequado para tratar esse paciente. Mas a gente tem fisioterapeuta, dentista, otorrino, fono, neurologista, cardiologista, a gente tem os zumbidos pulsáteis, síncrono combatimento cardíaco, por exemplo, né? Então, assim, realmente ele é multifatorial, né? E é importante que todos os profissionais saibam entender um zumbido, porque a anamnese, ela é o ponto crucial. Então, quando eu faço uma boa anamnese, eu consigo identificar, por exemplo, se eu sou a pessoa que posso ajudar de fato o meu paciente, né? Então, na anamnese, eu percebo, por exemplo, que meu paciente tem uma queixa de dor quando ele abre e fecha a boca, por exemplo. É um paciente que relata ter bruxismo, né? Então, geralmente, o que a gente pode solicitar nesses casos? Avaliação da musculatura desse paciente, da musculatura cervical também. Então, daí a gente pode ter o fonoaudiólogo, o dentista, o fisioterapeuta. Então, realmente, como o zumbido pode ser multifatorial, a gente tem que ter uma equipe trabalhando, né, junto com esse paciente. Né? Tem os nutricionistas também. Adoro trabalhar com nutricionista em relação a zumbido, porque a gente vê, por exemplo, os pacientes que têm uma alimentação super desregulada, que, por exemplo, tem uma alimentação muito rica em gordura, em açúcar, né? E isso está causando também desequilíbrio no organismo desse paciente e pode estar potencializando esse zumbido também, né? Então, os nutricionistas também são profissionais que eu gosto muito de trabalhar com eles. Eu acho que o trabalho multidisciplinar, nesses casos, ele é chave para o sucesso, sabe? Muito interessante. Então, o metabolismo é importante no zumbido também, não? Sim, também. Sim. E no trabalho multidisciplinar, eu acho uma coisa, vou compartilhar uma ideia com você, mas além da anamnese, eu acho que a anamnese é muito importante na realidade, mas também a coordenação de todos os profissionais que vão intervenir como paciente com zumbido. Não? Com certeza. Tem que ter um alinhamento, né? Um alinhamento entre os profissionais. Por exemplo, às vezes a gente recebe, Jorge, um paciente para uma terapia sonora, por exemplo, e é importante que eu tenha abertura, né? Que a gente tenha abertura para conversar com o profissional que encaminhou, porque por vezes ainda não é o momento da terapia sonora, uma vez que ela é, digamos assim, o nosso plano B, né? Porque, como você disse bem no comecinho, né? O zumbido é um sintoma, e sendo sintoma é importante a gente tratar a causa, né? Então, a gente pensa numa terapia sonora, por exemplo, mas como um plano B mesmo. Então, é importante que quando nós profissionais, a gente perceba que aquela talvez não seja a conduta naquele momento, que a gente tenha abertura de ter essa troca, de alinhar mesmo o que eu preciso que esse paciente melhore para que ele tenha um benefício na terapia, né? E que a gente esteja realmente alinhado, e alinhado principalmente, assim, as nossas expectativas com as expectativas do paciente, né? Às vezes a gente sempre tem que conversar com o paciente e dizer o seguinte: olha, você ter zumbido é diferente da reação ao zumbido. Então, nós, enquanto equipe, o que a gente precisa te dizer? Que mesmo que o seu zumbido não desapareça, ele precisa parar de te incomodar, porque hoje o que importa pra gente é a sua qualidade de vida. Então, do ponto de vista médico, a gente vai trabalhar assim, do ponto de vista fonoaudiológico, a gente vai trabalhar assim, mas a expectativa da equipe é essa, e alinhar isso com o paciente. Então, eu acho que o alinhamento, ele não é só entre os profissionais, mas também entre os profissionais e o paciente, principalmente, né? Muito bem, muito bem. Eu gostaria de falar agora de uma coisa que depois vamos mais para frente relacionar com as crianças. Mas eu acho importante a interferência que pode gerar o zumbido nas funções executivas. Seja atenção, memória de curto prazo. Sim,
Hoje os estudos já mostram, né, que o zumbido tem relação com essa questão da atenção, principalmente da atenção seletiva, né? Então ele passa de um nível de atenção inconsciente para uma atenção consciente, né? E daí, quando a gente tem essa atenção consciente, que ele passa a ser percebido, né? Que o paciente já consegue dar até um sentimento para aquele zumbido, se é de medo, de preocupação. A gente tem a ativação, sim, dessas questões atencionais, de questões de memória, e os estudos mostram isso. Ainda faltam muitos estudos nessa área, sabe, Jorge? No meu modo de ver. Eu acho que a gente precisaria de estudos assim, mais voltados para essa questão de funções executivas, para a gente ter um pouco mais de certeza, sabe? Mas a questão da atenção seletiva, e sabendo que a atenção ela tem uma influência direta em questões de memória, né, a gente não tem como separar uma questão da outra. E na atenção seletiva a gente já sabe que realmente o paciente tem essa interferência, né? Eu até penso que poderiam ter alguns estudos relacionando, talvez com testes mais sensíveis, relacionando o zumbido com essa questão da atenção seletiva. Não sei se são os testes, por exemplo, de processamento auditivo, que seriam testes mais sensíveis, mas existem outros testes dentro, por exemplo, da bateria de neuropsicológica, né, que eu acredito que sejam um pouco mais sensíveis e que a gente conseguiria ter um resultado mais fidedigno da interferência do zumbido nesses aspectos. Muito bem. Eu agora estava ouvindo falar você, eu relacionei duas questões que falamos antes. A percepção ou a consciência do zumbido nas crianças em relação às alterações das funções executivas. Porque podemos ter muitas crianças na aula que apresentam problemas de atenção, por exemplo, e a origem não é a atenção propriamente, poderia ser o zumbido, que a criança não percebe ou não reconhece. Poderia ser, partindo do pressuposto que o zumbido tem interferência direta nessas questões atencionais, sim. E daí foi aquilo que a gente conversou. Daí a importância da gente inserir na anamnese de uma criança a pergunta: você tem zumbido? Não zumbido, mas se você ouve um barulhinho no seu ouvido, de investigar mesmo isso, né? Digamos assim, um pouco falho da nossa parte enquanto profissional ignorar essa pergunta, né? E isso seria interessante, na verdade, para todos os profissionais que essa criança fosse chegar, né? Porque geralmente quando os pais ou a escola percebem uma dificuldade, por exemplo, atencional, essa criança passa por um pediatra, por um neuropediatra, às vezes pela psiquiatria infantil, né? E aí essas perguntas elas não são realizadas, né? E aí temos um problema. Às vezes a gente está ignorando algo que é muito importante, né? Eu concordo com você nisto, e por isso eu falo muitas vezes que, para mim, o primeiro profissional que precisa avaliar uma criança que tem problemas de aprendizagem é o fonoaudiólogo ou o fonoaudiólogo. Precisamente por isto. Outros profissionais, você falou agora, o psicólogo, o neurologista, não vai perguntar à criança: você percebe algum som? Mas o audiologista, fonoaudiólogo, sim, tem o conhecimento para fazer a pergunta. E poderia ser muito importante porque vamos treinar a criança nas habilidades atencionais, mas se temos zumbido, não vai dar melhora. Então é muito importante para mim o trabalho fonoaudiológico todas as vezes ao início dos problemas de aprendizagem nas crianças na aula. Sim, com certeza. E fora que a gente tem que entender assim, o porquê que aquela criança está tendo esse zumbido. Né? O que está acontecendo? E aí, realmente, assim, eu acredito que do ponto de vista fonoaudiológico, a gente consegue fazer uma boa avaliação e uma boa investigação para ver o que pode estar acontecendo em relação, por exemplo, ao sistema auditivo, né? Certo. Nájila, eu gostaria de falar agora da relação que pode ter a causa do zumbido como efeito da terapia. Tá. Então, a causa do zumbido, ela é uma investigação médica, né? Então, o médico investiga e trata aquela causa.
Por muitas vezes, por exemplo, a gente tem pacientes que têm inúmeras causas associadas, né? Na terapia, independente dessas questões, depois que a causa ela foi controlada, né, o que a gente espera é que a gente consiga diminuir a influência que o zumbido tem na qualidade de vida desse paciente, mesmo que ele ainda continue tendo zumbido, né? Então, o que eu quero na terapia? Olha, o médico controlou a causa, né? Então, fez toda uma investigação, viu o que está acontecendo, fez a proposta terapêutica dele e o paciente chegou para a terapia, ok? Então, o que eu quero primeiro explicar para o paciente? Olha, o seu zumbido, a gente precisa, na verdade, entender que ele, mesmo que ele esteja aí, o que ele não pode fazer é influenciar na sua vida, é influenciar na sua qualidade de vida. Então, a gente vai trabalhar para que tenha o máximo possível de redução, de diminuição nesse zumbido, né? Em alguns casos, tem alguns estudos que são realizados e até mesmo em congresso a gente vê que tem pacientes que tiveram realmente a cura do zumbido, né? Mas se o seu zumbido continuar aí, tudo bem, desde que ele não te atrapalhe, tá? Então, a gente vai fazer essa terapia justamente para isso, para tentar reduzir ao máximo a intensidade do zumbido, mas mais do que isso, o incômodo que o zumbido tem e que chega a atrapalhar na sua vida, tá? Então, a gente tem essa questão assim, da causa ser controlada pelo médico, mas quando ela já está sendo controlada, a gente tentar reduzir o máximo possível esse impacto do zumbido na qualidade de vida do indivíduo. Ótimo. Mas temos muitas terapias na realidade. Temos muitas terapias. Então, como acontece em todas as terapias, algumas têm maior efetividade, outras menor efetividade. Em algumas o zumbido desapareceu, noutras melhorou, noutras não mudou, noutras piorou. Então, eu gostaria de saber se existe alguma pesquisa ou foi feito algum trabalho na correlação. Por exemplo, se o zumbido é por causa da metabólica, ou é por causa muscular, ou é por causa central, dependendo da origem, uma terapia é melhor que outra nesse zumbido especificamente. Não, na verdade não. Que eu tenha conhecimento, não existem estudos comparando o que cada terapia pode influenciar diretamente na causa do zumbido, né? E eu tô falando do ponto de vista de terapia sonora, tá? Porque dentro de terapia sonora a gente tem mascaramento, a gente tem terapia de habituação, a gente tem a TAT, por exemplo, né? Então a gente tem essas propostas, mas nenhuma delas assim, eu vou usar a terapia de habituação nesse caso, porque esse daqui é um paciente que tem um zumbido por conta de alteração metabólica. Não, né? Todas essas terapias, elas partem assim do princípio que o que tem que ter primeiro é orientação, né? Então sempre a gente orientar o paciente, depois a gente entrar com a terapia sonora. A TAT, ela é uma terapia que é um pouquinho diferente da terapia de mascaramento e da terapia de habituação, porque ela vai trabalhar naquilo que o zumbido impacta mais para o paciente, seja o sono, seja a concentração, mas de modo geral, essas outras terapias, as terapias sonoras, elas não vão ser direcionadas de acordo com a causa do zumbido, tá? É igual, né, assim, a gente conversou um pouquinho antes, a causa do zumbido, ela tem que ser o máximo possível, a causa do zumbido se for uma, mas digamos assim, as causas do zumbido, porque geralmente a gente recebe um paciente que tem mais de uma variável, né? Então, essas causas do zumbido, ou essa causa do zumbido, a gente tem que controlar tudo muito antes, a gente não, os médicos, né, controlar antes isso, dele chegar para a terapia sonora, tá? E na terapia sonora a gente precisa alinhar tudo isso com o paciente. Então, nas orientações a gente explica, por exemplo, orientações alimentares, né? A gente está vendo que, a gente sabe, o seu médico me mandou um relatório que você tem, por exemplo, um quadro de glicemia, né, que está muito alto e tudo, então essa é uma variável que a gente tem que controlar.
E a gente vai repassando algumas orientações. Claro que por muitas vezes a gente precisa realmente dos nossos amigos, por exemplo, nutricionistas, que eles vão saber dar orientações infinitamente melhores do que nós, né? Mas tirando isso, a gente não tem uma terapia específica para cada tipo de alteração, de causa que pode estar gerando esse zumbido, não, tá? Muito bem. Eu gostaria agora falar uma coisa. Eu sei que você é especialista no implante coclear, então conhece muito a natureza do implante. Eu olhei uma pesquisa que falava do êxito da terapia do zumbido como implante coclear. Quando o zumbido tem relação também, ou é uma doença que vai acompanhar a hipoacusia neurosensorial. Eu podia falar um pouco acerca disto? Sim, que acontece? Tem algumas pesquisas até que mostram assim, porque a gente sabe que o zumbido é central, né? Então, por exemplo, por que tem pacientes que têm anacusia e percebem o zumbido? Né? Justamente porque o zumbido é central, né? Então, isso daí, mesmo que ele tenha uma anacusia, ele pode perceber o zumbido. E aí tem alguns estudos que realmente mostram que quando é realizado a cirurgia de implante, após um tempo, esse sintoma do zumbido, ele tende a diminuir, né? Como a gente ainda assim caminha bastante em relação ao zumbido, né? A gente não sabe ao certo aonde que esse zumbido tá, porque ele pode estar em qualquer parte da nossa via auditiva, né? Mas acredita-se que quando a gente tem essa capacidade, por exemplo, do paciente de ouvir um som, né? Esse zumbido pode estar sendo, por exemplo, mascarado, né? E aí o paciente passa uma parte do dia, por exemplo, sem se incomodar com esse zumbido, né? E realmente quando a gente dá essa possibilidade do paciente de ouvir, né? Que ele não tinha antes, por exemplo, parece que há uma reorganização cortical, e essa reorganização cortical também influencia na diminuição da percepção do zumbido, né? Mas tudo, Jorge, são né, na verdade, algumas possibilidades. A gente ainda tem muito a caminhar, principalmente nessa questão do implante. Muito. Como certeza. Porque, na verdade, o paciente, ele geralmente, quando ele é implantado, ele não é implantado porque ele tem uma queixa de zumbido, mas por conta da questão auditiva, né? E aí, por muitas vezes, a gente perde no meio do caminho essa informação sobre o zumbido. A gente fica muito preocupado com a parte auditiva, de compreensão, tá ouvindo, tá compreendendo, né? E aí a gente, às vezes, erra em deixar um pouco de lado essa questão do zumbido, a não ser nos casos que realmente o paciente fala, né, olha, eu não estou ouvindo nada, mas tem um zumbido aqui insuportável, né, que são alguns casos que a gente vê mesmo, né, que acontece. Mas, em linhas gerais, há uma preocupação muito grande com a audição, e a gente ainda precisa, mais uma vez, né, nesses casos, a gente falou das crianças, e no caso dos implantados, a mesma coisa. Dá uma ênfase para essa questão do zumbido, porque o zumbido a gente sabe que atrapalha muito a qualidade de vida desse paciente, né. Com certeza, Nádia. Eu gostaria de encerrar agora a entrevista. Um tema das questões que eu gostaria de fazer para você é a relação que pode ter o zumbido e o processamento auditivo. Pois é, o zumbido e o processamento auditivo. As pesquisas que a gente tem hoje, elas não mostram uma relação direta, né, do zumbido com o processamento auditivo, sabe? Até quando eu fiz o mestrado, eu queria ver assim, se melhorando o zumbido, a intensidade do zumbido, né, assim, como que o paciente lida com esse zumbido, se teria uma melhora nas habilidades auditivas, uma vez que o paciente, ele fala pra gente muitas vezes assim, por conta do meu zumbido, eu não estou entendendo corretamente, eu não estou conseguindo compreender. E quando a gente fez a terapia de zumbido, o zumbido melhorou, a hipersensibilidade, quem tinha hipersensibilidade diminuiu, mas não influenciou em nada nas habilidades auditivas.
teve um outro estudo que realizou um treinamento auditivo das habilidades auditivas em pacientes com zumbido. E nesse mesmo estudo também não tiveram melhoras, não tiveram diferenças estatisticamente significantes, né? Então, por isso que eu estava falando com você um pouquinho antes, que eu acho que a gente tem que saber, na verdade, quais testes são mais sensíveis e mais específicos dentro, por exemplo, do processamento auditivo para a gente avaliar essa questão do zumbido. Eu ainda acho que a gente, por exemplo, se a gente tivesse um dos testes que é utilizado fora, que é o LIMS, por exemplo, eu acho que talvez a gente puder, por ele avaliar a audição espacial, então envolver figura fundo com localização sonora, eu tenho o desejo de um dia, quando esse teste for traduzido, que parece que já está sendo, utilizar ele e avaliar essas questões da audição espacial nesses pacientes. Eu acho que ele é um teste que é muito utilizado fora do Brasil, a gente não tem tradução aqui ainda, infelizmente, mas já está no processo. Eu acredito que como ele é um teste que é muito puramente auditivo, sem envolvimento tão grande de questões cognitivas, como a gente encontra em vários testes do processamento, talvez a gente consiga ter maior sensibilidade da parte auditiva mesmo, sabe? Os testes atuais, eu não sei qual que seria o nível de especificidade para a gente associar, e de sensibilidade para a gente associar ao zumbido, sabe? Então, assim, eu não afirmo para você que não tem relação, não acho que é isso. Eu acho que a gente realmente precisa de ter testes mais sensíveis, testes mais específicos para a gente, de fato, ver a influência disso. Porque como que a gente não tem essa relação, por exemplo, do processamento, né, mas o paciente tem tanta queixa de dificuldade de ouvir de compreender quando tem um zumbido associado. Seria isso só uma questão atencional? Né? Eu não sei. Mas, infelizmente, até hoje, os estudos, eles mostraram, assim, que do que foi feito, né, até agora, não tem um envolvimento tão direto com essa questão do zumbido e do processamento auditivo. Mas eu acho que, mais uma vez, cabem mais estudos, cabem mais pesquisas e utilização de outros testes, além dos testes que a gente utiliza aqui, sabe? E que sejam mais puramente auditivos. E não testes que tenham muita carga de memória, por exemplo, muita carga atencional, porque eu acho que isso daí deixa menos ainda sensível em relação ao zumbido quando a gente associa essas duas questões. Eu concordo com você, Nájila. Foi um prazer. Prazer todo meu. Como sempre. Aprender de você, porque tenho muito aprendido de você, com certeza, não tenho dúvida disto. Para mim, eu sinto uma inveja muito grande de você, não somente pelo seu conhecimento, sino pela sua idade. É muito jovem para tudo o que você sabe, Nájila. Obrigada. É verdade. Então, eu vou me despedir agora. Foi um prazer. Jorge, muito obrigada, viu? Muito obrigada mais uma vez. Espero que a gente continue esse bate-papo mais para frente um pouquinho, que foi muito gostoso e a gente tem muito que conversar. Nessa troca de experiência que a gente tem é muito rica, né? E quem aprende sou eu que aprendo com você, viu? Agradeço muito, muito, muito. Eu vou pegar a sua palavra. Se você quiser, vou propor para o próximo bate-papo, se quiser, para mim seria um prazer o processamento auditivo, na verdade. Para mim vai ser um prazer triplicado, porque igual o zumbido, o processamento é uma paixão. Vamos conversar uma paixão, sobre o processamento. Com certeza, Nájila. Vamos conversar. Obrigada, Jorge. Um abraço muito grande, Nájila. Outro para você.